Bom dia a todos, me chamo Leonardo e junto ao meu colega Rafael, nós vamos hoje estar apresentando o seminário sobre cinemática de robôs paralelos. Eu, em uma primeira parte, vou estar abordando assuntos sobre a morfologia básica de um robô paralelo, ou seja, do que ele é constituído, quais são suas características básicas. E em uma segunda parte, meu colega Rafael vai estar abordando mais sobre a cinemática própria em si, trazendo um exemplo da plataforma de Stewart, que é um exemplo clássico de um robô paralelo. Tradicionalmente, na indústria, predominam os robôs cujas arquiteturas correspondem a estruturas cinemáticas seriais. O que isso significa? Os atuadores da cadeia cinemática são dispostos em série. Já no nosso caso dos robôs paralelos, temos que as cadeias cinemáticas atuam em paralelo, ou ainda de forma simultânea sobre o órgão terminal. Algumas típicas vantagens de adotar esse modelo são a alta rigidez, leveza, rapidez, precisão e alta capacidade de carga. Essas vantagens se dão ao fato de que o órgão cinemático do robô está ligado a mais de uma cadeia cinemática, que por sua vez garante mais robustez para o mecanismo como um todo. E essas vantagens levam a um crescente interesse nos assuntos relacionados aos robôs paralelos, tanto na pesquisa teórica como também no desenvolvimento industrial. Aqui na parte de topologia básica do robô paralelo, nós podemos ver na imagem que ele é constituído basicamente de um órgão terminal conectado por 2 ou mais membros a uma base fixa, onde cada membro, aqui representada na imagem, corresponde por uma cadeia cinemática e cada cadeia cinemática é constituída por juntas e peças, ou juntas e elos, como estudamos anteriormente. Ou seja, podemos dizer aqui, analisando essa figura, que os robôs em paralelo são mecanismos de cadeia fechada, enquanto os seriais são de cadeia aberta. Seguindo, então, nessa parte de recursos de design, algo próximo a requisitos necessários para um robô se enquadrar na categoria de paralelo, nós temos que o atuador deve se deslocar dentro da sua própria amplitude de movimento. Bom, esse recurso acaba garantindo a independência das cadeias cinemáticas, algo que já foi passado anteriormente também. Temos também que os atuadores pesados são geralmente posicionados no centro de uma plataforma de base única, o que garante mais capacidade de carga, como também já vimos. Bom, aqui só fazendo uma comparação, nós temos que a representação estática do robô paralelo muitas vezes é idêntica ou parecida a uma treliça articulada com pinos. Bom, primeiramente, o que é a treliça?
Treliça, como podemos ver aqui na imagem, é essa estrutura metálica utilizada na construção civil, que tem como objetivo trazer sustentação para a estrutura. E, bom, como podem ver aqui, pegando metade dessa imagem aqui, ou uma pirâmidezinha aqui, se nós pegar só essa parte e imaginarmos articulações aqui nos pinos, nós teríamos algo muito similar a um robô paralelo. Por isso essa comparação assim. Temos também, por último, que o manipulador final é rígido, o que acaba por garantir mais rigidez, rapidez e precisão ao mecanismo, no caso do robô paralelo. Bom, passando aqui rapidamente sobre no campo da cinemática, nós temos onde ocorre a análise de posição para determinar as relações entre o órgão terminal e os deslocamentos impostos por seus atuadores, onde a matriz jacobiana, como exemplo aqui no direto, relaciona o vetor velocidade no espaço de juntas, esse Q ponto, com o vetor velocidade no espaço cartesiano, que seria esse V, que no caso, como estudamos, é a posição do atuador. Bom, agora meu colega Rafael vai estar apresentando um pouco mais sobre a plataforma de Stewart, falando um pouco mais sobre um clássico exemplo de robôs paralelos e trazendo também como é feito os cálculos de cinemática inversa e direta. Beleza, Rafael? Beleza, Léo, vamos lá. Apesar de elas poderem vir em diferentes tamanhos e materiais, uma plataforma Stewart é basicamente definida como um manipulador paralelo com 6 atuadores prismáticos, tipicamente macacos hidráulicos, como esses aqui da imagem, que estão conectados aos pares em 3 locais na placa de base e cruzados para 3 pontos na placa superior. Esses atuadores hidráulicos lineares eles são muito usados em várias aplicações industriais, porque a gente tem uma abordagem de forma fechada na sua cinemática direta e na inversa, e também porque eles são altamente resistentes e possuem uma aceleração bem elevada. Esse sistema da plataforma de Stewart é aplicado em diversos problemas em vários setores, como simulador de voo, aplicações de guindastes, a gente tem também tecnologias marinhas, como modelagem de tsunami, algumas coisas mais de entretenimento, como touro mecânico, algumas coisas mais práticas, como o alinhamento de antenas parabólicas e muitos outros. Para refletir sobre a cinemática direta, o procedimento é bem parecido ao que a gente usa com robôs seriais, onde a gente começa definindo os ângulos de Euler φ, θ e ψ, em torno dos eixos Z', X' e Y', respectivamente, mas a gente tem que definir dois sistemas de coordenadas, né? um para o sistema global, que a gente vai chamar aqui de W, e o P, que é nosso vetor de posição, que é basicamente um ponto ligado à plataforma móvel, um ponto de referência P0 ligado à plataforma móvel, né? Para definir a posição e a orientação da plataforma, a gente tem que definir um vetor de coordenadas generalizadas, aqui usando o Q, como o vetor que vai definir tanto a posição em relação aos eixos, quanto os ângulos em relação a cada um. E para definir o espaço das juntas, a gente pode usar um vetor simples L, que vai de 1 a 6 aí. Podemos então, depois dessas definições, fazer a matriz de rotação do nosso quadro P em relação aos sistemas de coordenada global W,
com a ordem de rotação em Z', X' e Y'. A gente chega nessa matriz aqui, novamente de P em relação a W, né? E resolvendo as derivadas de primeira e segunda ordem dos ângulos de Euler aqui, a gente pode também conseguir nossa velocidade angular ômega e aceleração angular alfa em W, que são dados por essas expressões aqui abaixo, né? Já com a cinemática inversa, o problema da plataforma de Stewart envolve o cálculo de deslocamento das 6 conexões dela e das suas derivadas de tempo para uma dada pose cartesiana, né? Uma orientação e ângulo da plataforma, que a gente vai acabar tendo três variáveis de deslocamento posicional e 3 variáveis de deslocamento angular de Euler, junto com as derivadas de tempo de cada deslocamento também. A gente pode começar então definindo o AI como o iésimo ponto de fixação da plataforma P em relação ao sistema global W, como x mais a matriz de rotação vezes AI. E também podemos definir o iésimo elo L, que é dado por AI menos BI, onde BI é o ponto de fixação básico daquele elo. Com essas duas definições, a gente pode então calcular o comprimento L, minúsculo agora, né, desse elo, e o vetor unitário N dele mesmo ao longo do próprio elo. Aqui, carregou. Aqui a gente tem um videozinho de uma plataforma de Stewart sendo usada para controle de trajetória de uma bolinha, só para demonstrar como que a gente consegue trabalhar nos 6 graus de liberdade aí, usando. Ao longo do vídeo vão ser usados vários controles aí para seguir a trajetória, né? No começo o objetivo é seguir esse triângulo que está ali em cima da plataforma de vidro. E aí você pode ver que a bolinha vai, ela tem alguns deslizes e tal, mas a gente consegue fazer uma trajetória tranquila. Depois a gente tem um controle PID para aumentar a precisão. E aí ela segue muito melhor o triângulo, não faz mais aquelas curvas nas pontas. E mais pra frente ali no vídeo a gente vai ver que ele tem uma trajetória bem mais complicada, que é a que ele vai desenhando na mesa. E o interessante aqui pra gente é ver que realmente a gente consegue atuar numa liberdade absurda com os 6 graus de liberdade, né? Então a bolinha consegue seguir uma trajetória completamente abstrata aí, graças aos atuadores hidráulicos que são ajudas prismáticas embaixo da mesa ali, né? Ele vai, desenha uma trajetória complicada pra caramba e a gente vê que ele vai tranquilão. Vamos lá, controle PID. E a bolinha vai seguindo, a gente consegue levar ela pra cima, pra baixo. A plataforma não deixa a bolinha cair de jeito nenhum, porque ela tem que seguir a trajetória. Então a gente consegue fazer um controle tranquilão de trajetória. Isso é apenas mais um exemplo de atuação da plataforma de Stewart. Aqui eu vou pausar o vídeo, que o resto é só ela finalizando o que o cara escreveu aqui e algumas informações extras, mas o que interessava pra gente já vimos. E para finalizar, surge a discussão, né, de qual tipo de robô é melhor, se são os paralelos ou os seriais. A gente tem então que os robôs paralelos eles são considerados um pouco mais confiáveis do que os robôs seriais no quesito de cálculo do erro, porque a cada passo de trabalho a gente calcula o erro ao invés de aplicar eles cumulativamente como são feitos em série. Mas também possuímos algumas desvantagens ao usar robôs paralelos, né? Uma delas é, por exemplo, que eles precisam de um espaço de trabalho mínimo maior do que os robôs seriais, já que eles não conseguem ultrapassar barreiras como os seriais fazem. Então, no final a gente pode não exatamente chegar a uma conclusão, mas a gente pode perceber que fazer uma distinção significativa, uma comparação objetiva entre os dois robôs é praticamente impossível, já que eles têm funções diferentes em lugares diferentes para objetivos e aplicações bem diferentes. Então, dependendo do que você quer fazer e o espaço que você tem, também talvez o orçamento e tudo mais, a conclusão é que depende, qualquer um dos dois pode servir, aplicando o caso, claro.
Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.